Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Não Quero Dar Conta. Mais uma semana aqui, hoje o assunto está super legal, mas antes a gente quer pedir para vocês que estão aí nos acompanhando, que estão nos assistindo, já deixem o seu like, já encaminhem esse vídeo que está muito bom hoje. E também sigam a gente, se esse vídeo está aparecendo para você e você não segue, eu não quero dar conta, que a gente coloca vídeos semanais falando sobre assuntos do nosso cotidiano, né, Dani? E você que assistiu, deixa o seu joinha, curte, compartilha com alguém, né? Uhum, Nos exato, ajude aí dessa isso forma aí. também. E hoje, gente, o assunto está muito bom. Hoje a gente vai falar sobre algo que, olha, quase todo mundo passa ou já passou, né? Então, se você é aquela pessoa muito boazinha, que quer agradar todo mundo o tempo inteiro, que sofre porque tem que agradar todo mundo, esse vídeo é para você, né, Dani? Então, deu um Sim. mega spoiler aqui do episódio de hoje. Eu vou deixar para a Dani aqui contar para vocês o que a gente vai falar. Nós colocamos como nome, né, do episódio, no Síndrome da Boazinha. Síndrome porque não é uma patologia ser bonzinho, né? A única coisa que pode se transformar em uma se você vai se sobrecarregando dessa bondade toda que a gente vai Uhum, explicar aqui um pouco para que vocês entendam. Tem até um livro chamado Síndrome da Boazinha, né? uhum, Que fala sobre isso. E a gente trouxe alguns outros exemplos, né? Por exemplo, tem um autor que eu sempre cito aqui em alguns podcasts, que é o Winnicott. E em um deles eu citei sobre o self ideal, o self real. E nessa questão da síndrome da boazinha, tem o falso self, né? Que o Winnicott fala, onde você se adapta ao meio, para caber no meio, né? Então você não é aquilo e você faz uma adaptação, vamos dizer assim. E a questão da boazinha é essa, né? é. Ela começa com algo que parece ser muito bom, muito genuíno, Uhum. né? Porém, aos poucos, você percebe que isso vira uma questão de sobrevivência, né? O seu É, eu não sobrevive sem pensar em agradar o outro o tempo inteiro, né? Como a gente sempre diz, não existe ninguém 100% bom que tenha pisado nessa terra sem ser Jesus, né? Então, e ele mesmo, quando foi chamado, né, mestre, o Senhor é bom, ele ainda assim disse: bom é o Pai. uhum. Então, todos nós, né, temos um porquê de não conseguir dizer não para as pessoas, de querer agradar o tempo inteiro, de só se preocupar com o problema do outro. A gente se identificou muito com esse assunto, né, Dani? Porque a gente Sim. já sofreu, ainda sofre um pouco ou Ainda estamos muito em tratamento dessa, ainda dessa da síndrome da síndrome. boazinha. É, Então a gente vai falar muito aqui sobre isso nesse episódio, né? Eu acho que sim. vai servir aí para muita gente. E até assim, a gente chegou nessa questão de fazer desse tema um episódio, né? Porque nos episódios anteriores, né, no Limites e também no Funcionais por Fora e Surtados Por por dentro. Dentro, a gente percebeu nos relatos que a gente recebeu que isso é uma questão para muita gente. Essas Uhum, questões que foram apresentadas nesse episódio. E também a gente lançou algumas perguntas no decorrer dos episódios, né? Que era se você parar de funcionar, ainda as pessoas ficam? As pessoas hum, te amam pelo que você entrega ou pelo que você é? Enfim, aham, perguntas nesse sentido. Não necessariamente as perguntas foram essas, não decorei. Mas nesse sentido, né? uhum, E a gente percebeu que as pessoas interagiram com essas perguntas, respondendo que sim, elas tinham uma consciência de que o amor estava ligado a serviço e não era condicionado a algo, né? Era uhum. condicional. E também que se elas parassem de funcionar, elas ficariam sozinhas. Coisas desse tipo, né? É, Foram alguns relatos que a gente recebeu. Então a gente viu o quão profundo é esse tema e o quanto ele não é só nosso. é. Quando a gente fala da pessoa boazinha, né? Então, o que vem muito na minha cabeça, né? Na minha cabeça, né? Sobre isso. A pessoa muito boazinha, ela, no fundo, ela tem muito medo de ser rejeitada. Ela tem muito medo de ser abandonada, das pessoas falarem mal dela, dela não ser benquista, dela não ser bem vista. Então, no fundo, ela está muito preocupada com a imagem que ela está passando para as pessoas e com o amor do outro, né? A Uhum. Dani falou de serviço, é a forma como ela aprendeu que o amor funciona. É. Então, eu sou amada se eu faço tudo pelas pessoas. Eu sou amada se eu não levo problemas.
né? Se eu faço café, um exemplo, se eu faço café da manhã todos os dias para minha mãe, para o meu marido, enfim, eles me amam por isso. Só que tem um grande perigo aí, né? Porque ela faz isso para não, ela ou ele, né? Faz isso para não ser rejeitado. Só que e quando você para de funcionar? E se a sua saúde for afetada? E se algo na sua vida acontecer que você não puder servir naquele momento, será que essas pessoas vão te abandonar? Em muitos casos, sim, acontece o abandono. Sim. Porque esse tipo de pessoa, ele acaba atraindo pessoas interessadas naquilo que ele pode oferecer, que é o serviço. Né, Dani? Sim, total. E é um desgaste enorme, porque quem vai lidar com essa sobrecarga, né? Quem vai lidar com essa escolha é só você. Então, só você pode, de fato, quebrar esse ciclo, né? A gente até falou em outros episódios sobre relações abusivas, né? No geral, relações de relacionamento conjugal, né? E também relações de amizades abusivas, né? Então, assim, existem pessoas que elas têm um estilo mais predador, vamos denominar assim, né? Que procura aquela pessoa mais frágil, mais fraca, enfim, que tem, né, questões ali mais permissivas, que ela vai poder usar e abusar dessa permissividade. Então, a gente não está criando um episódio para dizer é ruim ser bom. Ser bom não é recomendável, não é isso. Ou seja egoísta, né? E pense seja só em você. egoísta. Não é esse o ponto, né? Exatamente. Eu até acredito que o nome do Não Quero Dar Conta tem muito a ver com este episódio, particularmente do Síndrome da Boazinha, que é depois de toda essa conversa aqui, o que a gente espera gerar em você aí, que é boazinha demais e que sofre com essa bondade. Porque se você é bonzinho, você não sofre, você não se sobrecarrega dessa bondade, tá tudo certo. Agora a gente tá falando para aquele bonzinho que tem um sofrimento nessa bondade, para que ele estude se ele precisa realmente continuar dando conta dessa questão da bondade excessiva, né? Exato. E assim, a Dani fala sofre porque a pessoa que ela tem essa questão de querer ser muito boazinha, porque ela tem medo de rejeição, porque ela acha que as pessoas vão amá-la por conta disso, o único pensamento que ela tem é agradar o outro, nunca a si mesma. Então ela tá ali sobrecarregada, cheia de tarefas na semana. E aqui a gente não tá falando só para pessoas que são dona de casa, só coisas que acontecem no ambiente familiar. No ambiente de trabalho isso acontece muito. Quer ver uma situação aqui ilustrativa que com certeza muitos de vocês já passaram por isso? É aquela pessoa que quer muito dar conta de tudo, né? Que a gente fala mostrar serviço, né? Total. Com um chefe tóxico. Então, assim, ele Com um sabe, colega, né? um colega tóxico, e ele sabe que tudo que ele jogar para aquela pessoa vai resolver. Tudo. E ó, ele vai jogando. E a pessoa não consegue dizer não, porque ela se sente fracassada se ela fizer isso. Ela sente que se ela disser não, ou se ela não der conta daquilo, a imagem dela como profissional será prejudicada, né? Então, o bonzinho, ele realmente sofre. Primeiro porque ele sofre com a sobrecarga, né, física, mental e psicológica disso. E aí também tem outras pessoas ao redor dele que se aproveitam disso para tirar vantagem, né? É o que a gente falou, a síndrome da boazinha não existe como síndrome, mas a questão desse bonzinho e dessa boazinha, que é para homens e mulheres que a gente está falando, é que, por exemplo, no caso que a Tami falou, vem um burnout aí, porque a pessoa vai se sobrecarregando, se sobrecarregando. Então, quer dizer, vira uma patologia não ser boa, mas não ter limite. Não saber colocar limite nas outras pessoas, não saber levantar a mão e dizer, eu não posso fazer, eu não tenho E condições. até a frustração, né, Dani? Porque ela não vai conseguir, né, atingir aquilo com excelência, né? Se ela quiser realmente ajudar 100% todo mundo que está à volta dela, e nem sempre as pessoas vão reconhecer. Aí a gente já esbarra em outro episódio que a gente falou, que é o quem você é quando ninguém tá vendo. Porque você performa para fora uma bondade excessiva, mas por dentro você sente raiva, você tem vários sentimentos de rancor, porque você sente que você faz demais e ninguém retribui, que você dá muito, mas não recebe. Então, o bonzinho, ele tem uma chance grande da frustração, porque ele não recebe na mesma proporção que ele dá. E aí ele começa a se magoar mesmo, ser uma pessoa mais magoada. Então, veja, é uma bondade que você faz para fora, mas para você, você sempre diz não, e para os outros você diz sim.
E aí lidar com essa frustração de não ter esse retorno e você não vai ter na mesma proporção, gera uma frustração e gera uma melancolia, uma raiva, enfim, vários sentimentos ruins brotam no meio dessa bondade aí. Às vezes até uma autossabotagem, né? Ah, então talvez eu não seja tão bom nisso que eu tô fazendo, porque eu não dei conta de mais esse trabalho, né? Talvez eu não seja uma boa esposa, uma boa namorada, porque essa semana eu não dei conta de fazer tudo que a pessoa precisava que eu fizesse, né? Então você muitas vezes se sente fracassado com você mesmo, né? É uma frustração realmente muito grande, né? Isso que a Dani falou, né? De não ser um ato egoísta. A gente não está propondo aqui ao egoísmo, mas a raiz pela qual você é bom. Eu trouxe aqui uma anotação de um livro que eu estou lendo, que é do C.S. Lewis, que fala Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ali fala várias questões sobre autossabotagem e tudo mais, né? E tem um trecho do livro que eu achei que se encaixou muito para esse episódio de hoje, que fala assim: às vezes a questão não é o ato bom em si, mas o motivo escondido por trás dele. Então, qual é a raiz disso que você está fazendo? É medo? É medo da rejeição? É medo de deixar de ser amado? É o abandono, né? Então, esse pode ser o motivo do seu tão sacrifício, né? Do seu tão grande sacrifício para fazer tudo isso, né? E não olhar para si. Você está preocupado apenas com o outro, em lidar com o outro. Isso é muito pesado, né? E assim, o mais importante é você entender aonde é a raiz disso, né? Porque, por exemplo, a gente começou o episódio falando que nós nos identificávamos muito com o episódio. Por quê? Eu ainda falei, nós estamos em tratamento ainda, né? Por que que eu falei? É um começo para você começar a refletir sobre esse assunto. Porque você não vai dar uma virada de chave se você tem esse comportamento boazinha e do dia para a noite virar outra pessoa, né? É você avaliar qual é a raiz disso, de onde vem essa carência que faz você querer agradar todo mundo o tempo todo. Provavelmente está muito relacionado a questões de infância, precisa entender qual que é a sua, né? Especificamente, né? Eu, particularmente, tenho uma questão de abandono na infância, né? Enfim, os pais separaram e eu perdi completamente o contato com uma das partes, e aí eu cresci com aquela sensação de que eu não era boa o suficiente, por isso que Precisava servir. eu fui deixada, né? Então não, eu precisava servir para que as pessoas me amassem. Isso foi um mecanismo que eu desenvolvi, não que eu ouvi isso, que eu precisava servir para ser amada. Mas eu entendi que uma vez que eu não fui amada por uma das partes, provavelmente eu não era boa o suficiente. Então eu achava que eu tinha que entregar mais do que o normal para que as pessoas ficassem na minha vida, porque senão elas iam embora. Então, assim, isso é uma coisa que eu fui entender só já adulta, casada, que isso estava acontecendo, que eu fazia uma entrega excessiva para as pessoas, não recebia de volta, e aquilo estava me gerando frustração. E eu entendi que aquilo não era sobre as pessoas que usavam o meu serviço, aquilo era sobre mim. Eu faço a entrega, lembra? Uma coisa que a gente sempre conversa aqui, um pouco de autorresponsabilização, né? De você parar de culpar o outro, né, das coisas que acontecem, e você entender que a única pessoa que você é capaz de mudar, e vai custar muito, inclusive, é você mesmo. Sim. Mas o outro não. Então, se o outro tem um comportamento abusivo, se o outro te usa, se você é vítima sempre, precisa entender quem é você nesse jogo e por que que isso está acontecendo. E você buscar desenvolver mecanismo para sair desse ciclo vicioso, né? Porque você realmente começa a virar um modo de funcionamento, você nem percebe que você faz. Então, tem situações que eu avalio depois e eu falo, nossa, a pessoa me disse isso, eu não respondi nada. E esse é um ponto importante, tá? Porque assim, a gente tá falando aqui muito de servir, né? Então, mostrar trabalho, fazer Coisas tarefas. palpáveis, né? E às vezes é com amizade. Ai, amiga, eu preciso disso. Você se desdobra, você sai da sua casa, você nem podia sair da sua casa naquele momento, você não tinha condições disso, mas você vai, você dá tudo de si. Mas muitas vezes você é uma pessoa que vira depósito de frustração alheia, né? Então você aprende que você tem que escutar tudo e guardar para si, né? Então a pessoa chega em você e ela deposita todas as frustrações dela. Ela fala da sua aparência, ela fala do seu corpo, ela fala do seu trabalho,
ela fala de absolutamente tudo de forma pejorativa e você não consegue reagir àquela situação. Então, eu já passei por isso, eu já enfrentei situações como Também. essa, onde eu não conseguia responder. E depois eu passava a noite em claro, por que eu não respondi? Aquele comentário me fez tão mal, por que que eu não reagi? E depois, em determinados momentos, quando eu reagi, depois de, né, em algumas outras situações onde eu reagi, eu também ficava sem dormir. Por quê? Ai, por que que eu fui reagir? Agora essa pessoa tá com raiva de mim. Então, a pessoa que sofre da síndrome da boazinha, ela sofre muito mesmo. Primeiro, ela não consegue ter uma reação. Quando ela tem, ela também se cobre, se frustra, porque ela disse coisas e agora ela tem medo que essa pessoa deixe de amá-la ou deixe de estimá-la, né? Então, é um conflito muito grande, né? E eu acho que o amadurecimento, né, Dani, ele traz isso pra gente, da gente dar a possibilidade do outro, de você devolver. Não é questão de responder ou ser ríspido. A pessoa falou algo, né, sobre você, devolva para ela. Devolva essa carga. Deixe que ela lide com isso. Você não precisa lidar com isso, né, Dani? Eu até penso, assim, que existe uma inversão muito grande e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque toma cuidado mesmo, assim, no sentido de que, por exemplo, quando a gente está educando uma criança, eu estou aqui, eu e a Tami também nessa fase que a gente está formando serzinhos aí, futuros adultos, às vezes a gente fala assim, né? Eu falo, filha, seja boazinha. Filha, olha, você está recebendo essa crítica porque você não está sendo boazinha. E aí, olha o que você está condicionando. Que se eu não for boa, as pessoas não vão me amar. Se eu não for boazinha, nananã. Então, a gente precisa aprender a mudar um pouco o discurso, né? Não é que ela tem que ser boa para ser amada. Não é que ela tem que ser boazinha. Filha, seu comportamento não está legal. O comportamento errado não está legal. Você não pode falar dessa forma, você não pode fazer isso, você machuca, você não sei o quê. Você mostrar que o comportamento é errado. Mas também não ensinar a ser uma Mas criança também não apática. ensinar a ser bonzinho para ser amado. Porque às vezes está no nosso vocabulário, principalmente nós mulheres, nós fomos muito criadas para ser boazinhas, para sermos submissas, essa coisa toda foi implantada aí no nosso chip. E a gente precisa tomar cuidado, porque em muitos casos de abuso mesmo, de todos os níveis, a gente vê a vítima sendo, se culpabilizando, se culpando de ter sido agredida da forma que for. Mas ela fala assim, eu acho que fui eu que provoquei. Isso Eu é acho que eu síndrome da fui, boazinha. eu acho que a pessoa reagiu dessa forma comigo porque eu instiguei. Ela faz uma inversão na cabeça dela. Ela é a vítima 100%, mas ela entende que ela é a causadora dos problemas dos outros. Sim. Então, por exemplo, a Tami quer me escutar, ela quer conversar comigo, ela sempre vem, deposita coisa em mim, vamos dizer, uma pessoa tóxica, né? Não é a Tami, obviamente. Tô usando ela porque quem tá aqui comigo, mas vamos supor, o Joãozinho, vamos usar uma outra figura. Pode ficar à vontade. E aí, a gente fala assim, eu tenho que escutar ele, porque senão ele vai ficar muito mal se eu não escutar. Porque vai que acontece alguma coisa com ele e eu não dei essa oportunidade, eu não escutei. Você pensa, você se responsabiliza pelo que pode acontecer com a outra pessoa. Como se você tivesse a responsabilidade do outro na sua mão. E normalmente a pessoa só te busca quando ela tá no fundo do poço. Quando ela tá ótima, ela some, né? Então, assim, a questão do bonzinho é tão profunda que você precisa entender por que que eu funciono assim. Por que que eu tenho essa carência de querer o tempo todo ser bom e agradar. Outra coisa, o que que acontece com o bonzinho? Ele é tão bonzinho que todo mundo pisa nele num terreno seguro. Então a pessoa já tá tão acostumada a pisar no bonzinho que é um terreno seguro para ela. Então ela chega com os 4 pés na porta já, né? Quando o bonzinho finalmente, depois de muito treino, muita terapia, muita coragem, vai lá e reage, todo mundo fala, nossa, pra que isso? Exato. Que desproporcional. Era mais ou menos esse exemplo que eu trouxe. Exato. E o próprio bonzinho se culpa. E do aí, por que que eu respondi? Era melhor eu ter ouvido mesmo calado. Todas essas atrocidades e não ter falado nada. Então, por exemplo, se é num ambiente familiar, que loucura, gente. A família fala assim, nossa, o que que você tá querendo fazer? Tá querendo destruir a família? Pra que você tá fazendo isso agora? Pra que você tá reagindo? Você não sabe que essa pessoa é assim? Quer dizer, a outra pessoa que é a causadora, você não sabe que ela é assim, desse jeito? Você tem que respeitar, ela é assim, mas você não pode exigir respeito.
Então você fica no lugar do massacrado porque é o Você seu se lugar colocou em um, oficial. você se colocou em um lugar onde as pessoas entendem que elas têm passe livre para consumir Uhum, você. exato. E consumir mesmo, tá? Seja em atos de serviço, sejam os teus ouvidos, Uhum. seja fazer você de um depósito ali de frustrações. E aí é tão importante quebrar esse ciclo e entender que você precisa se amar e esteja preparado, né, Dani? Porque algumas pessoas não vão ficar. É Não. comum da gente ver, inclusive em noticiários, aí a gente ficar sabendo de notícias, né, de pessoas que o casamento ali, né, sólido aparentemente, muitos anos, a esposa ficou doente. Estou dando exemplo da esposa porque é mais comum isso acontecer Uhum, quando é nesse caso, né? sim. A esposa fica doente, o marido vai embora. Porque ela deixou de servir. Aquela pessoa não era amada pelo que ela era. Ela era amada pelo que ela proporcionava. E quando ela deixou de ter, né, Uhum, utilidade, ela foi deixada. Ou quando muitas vezes aquele casal acaba tendo, né, um filho atípico ali, um filho com comorbidades, alguém ali da relação abandona aquela relação, porque aquela é. pessoa não consegue lidar com aquilo, né? Porque aquela outra pessoa deixou de ter utilidade. Agora o foco dela vai para cuidar de um ser que precisa dela. Então, assim, esteja preparado ou preparada, né? Porque pessoas vão se afastar, né? E é bom que se afastem, mas você Uhum. precisa saber lidar com isso. Porque isso nada mais é do que a rejeição que você tanto tem medo. É, por isso que eu tô falando, né? Não, você não vai virar uma chave do dia pra noite, Uhum, porque você tem que entender que toda mudança que você for começar a ter, a fazer, é como se fosse uma limpeza, né? Quando a gente vai limpar a casa, vai tirar tudo que tá uhum, velho, vai dar um trabalhão, você tem que tirar tudo do armário, limpar tudo, olhar coisa por coisa, dá um trabalhão. No fim, você abre espaço onde você nem sabia que tinha. Mas o trabalhão, ele exige que você esteja empenhada nisso. Então, assim, muita gente vai embora. uhum. Talvez vá todo mundo, inclusive. Você está pronto Para isso, para né? isso? Você está pronto para ficar sozinho, de repente? Então, assim, tem gente que fala antes só do que mal acompanhado. Na teoria, isso é muito real, muito Uhum, lindo. Você pensar, melhor ficar sozinho que mal acompanhado. Mas na prática, você dá uhum, conta de ficar sozinho? É uma coisa que você tem que refletir. uhum, Porque vai diminuir muito. Quando você é uma pessoa que você entrega tudo, entrega demais, você é rodeada de sugadores, pessoas que têm esse perfil sugador. Quando a fonte seca, você vai lá e fecha a torneira, o sugador vai buscar outra vítima. Porque uhum, igual você tem outros, né? Infelizmente. Então, assim, pensa que ela vai buscar, ela vai dar um jeito na vida dela, que é buscar uma outra fonte para ser sugada. Agora, você vai ficar bem com isso? Bom seria se você pensasse antes só do que mal acompanhado, mas não é assim. A gente sabe que nem uhum. todo mundo lidar com É, essa porque essa solidão. pessoa justamente tem este medo, né? É. E é até o engraçado do bonzinho que ele. E novamente eu vou ressaltar, tá? O bonzinho não é que ele é bonzinho, uma pessoa separada que um alecrim dourado, tá? É uma pessoa tão pecadora quanto todos nós que estamos É, aqui, mas ele tem esse comportamento, né? Por conta de tudo sim. isso que a gente está trazendo Ah, o aqui. alecrim dourado é perfeito. Mas é tão engraçado que ele não consegue entender que o outro está se aproveitando. Ele tem Uhum, pena do outro, ele acha que o outro uhum, precisa dele. Ai, coitado, ele faz isso porque ele precisa de mim. Ai, uhum, coitado, ela fala isso porque ele é assim mesmo. uhum. Nossa, descompensado. Né? Então, assim, você faz o papel de ser um depósito, literalmente, das pessoas, né? É. E eu lembrei de uma situação que uma vez você me contou sobre o seu trabalho, de um trabalho que você teve, Dani. Sim, do que grita lá, É, esse é muito bom. É um é, exemplo excelente para esse eu caso. tinha eu trabalhei há mais de 10 anos atrás num local que o chefe, ele tinha muito mania de gritar com as pessoas. Ele chamava na sala para resolver um negócio, só que era no grito. E aí todo mundo que passava, escutava, né, ali, falava, ih, tem fulano tá na sala, tá tomando um carca, né? Uhum, Hoje em dia, com assédio moral, essas coisas, tudo seria diferente, mas antigamente não se falava tanto disso. E aí eu ficava escutando e pensava assim, vai chegar meu dia? Vai chegar, um dia eu vou errar, né? uhum. Então um dia eu vou passar pela sala ali do grito. E aí, eis que chegou o meu dia e eu já estava armada a hora que chegar o meu dia, porque eu tenho a minha. Por isso que a gente falou do limite, o meu limite era esse.
Eu detesto gente que fala alto, que grita, que fala gritando, ou que quer gritar comigo. A pessoa vem gritando, eu já falo, não vou nem escutar. Não vou nem ficar para ver o resto do show. Então, esse era o meu limite. Então, eu já sofria antes ouvindo ali os gritos, que eu pensava, a hora que chegar o meu dia, demissão, porque eu não vou aguentar. E aí, eis que chegou o meu dia. E aí, ele gritava e eu comecei a gritar também. Ele falava gritando, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí, ele olhou pra mim e falou, por que você tá gritando comigo? Eu não tô gritando com você, eu acho que você é surdo, eu tô falando alto. Uhum. Aí ele, não, mas eu não sou surdo. Eu falei, eu achei que você era, que você sempre fala gritando. Você escuta bem? Ele escuta. Eu falei, então vamos todo mundo falar baixo? E aí todo mundo desceu o tom, a reunião terminou e nunca mais ele me chamou pra gritar. Nunca mais ele gritou comigo. Porque eu coloquei um limite ali. Uhum. Então, veja, ele testava o limite das pessoas. Então, se ela precisar muito do trabalho, se ela tiver medo, ele foi testar ali um limite. Uhum. Só que o limite que ele foi testar é justamente o que eu não tolero, que é o grito. Então, eu coloquei um limite ali e aquilo não voltou. Só que veja, ai, nossa, você sempre se comportou assim maravilhosamente bem. Não, é porque ele pegou ali num limite que eu já tinha bem desenhado. Uhum. Todas as outras situações que eu vivi que a pessoa ultrapassou um limite, era um limite que eu não entendia que a pessoa estava ultrapassando. Então, fazer comentários pejorativos ao meu respeito, para mim não era um limite, era um costume. Então, eu não percebi como uma ofensa, algo que eu precisasse responder ali na hora. Eu fui perceber depois, comentando com outras pessoas, conversando, que, nossa, realmente aquele comportamento não foi bacana. Não Nossa, fiz nada para merecer e isso. isso é engraçado de ouvir, né? Porque assim, eu poderia ver em alguns momentos, umas situações, aqui um exemplo, tá? Uhum, Nossa, Daniela, não acredito, que absurdo, como é que você permitiu isso? Mas eu não via quando era comigo. E ela, a uhum, mesma situação. A gente tem essa percepção com o outro, mas não tem com a gente mesmo, né? sim. Então você vê, né? São comportamentos que a gente olha em outra pessoa e a gente fala, nossa, mas ninguém deveria ser tratado dessa forma, mas a gente às vezes aí não percebe. Não percebe. Então, é por isso que a gente precisa entender por que a gente tem uma alta tolerância a não se amar, na verdade, né? E assim, o cristianismo, a gente cita muito Bíblia, então eu acabo falando muito do meio cristão, né? A gente tem essa coisa da bondade cristã, né? De, ai, não responda, dê a cara quantas vezes for, né? Bater numa face da outra, não sei o que. Veja, é uma confusão que faz com isso, porque muita gente se aproveita disso dentro do cristianismo, desse tipo de coisa. Você se revolta muitas vezes com o cristianismo, sendo que o cristianismo não tem nada a ver com isso. Você pegou ali uma pessoa aproveitadora dentro do Uhum. cristianismo que o distorce o que Sim. está escrito. Então, vamos nos apegar aí a um versículo que todo mundo conhece, né? Sendo ou não cristão, que diz assim: amarás o próximo como a ti mesmo. Veja, se você vai amar o próximo como a ti mesmo e a sua régua sobre você é bem baixa, como é que você está fazendo isso que eu não estou entendendo? Uhum. Como é que você está amando excessivamente outras pessoas sem se amar? Exato. Então, assim, ai, não, eu faço porque eu sou muito bom, porque eu amo muitas outras pessoas. Não, para mim eu não preciso de nada, eu tô bem assim. Então, como é que você se anula e diz que o outro merece mais do que você? Eu não consigo entender onde essa conta fecha aí. E tem um outro versículo, que acho que está em Coríntios, né? Que fala Uhum. sobre o amor é isso, o amor é Paciente, né? paciente, o Bondoso. amor é não sei o quê. E vai falando lá sobre o amor, o amor, o amor. E aí fala tem uma parte dessa fala sobre o amor que diz que não busca os próprios interesses, né? Então, assim, a pessoa que ela te ama muito, mas que ela só defende os interesses dela, ela não te ama muito. Uhum. Ela se ama muito e você cabe no plano dela. Exato. A hora que você deixar de caber, Você vai ser descartado, né? facilmente. Eu acho que um primeiro ponto, assim, que a gente sempre fala aqui sobre autoconhecimento, né, Dani? Uhum. Eu acho que um primeiro ponto é sempre ter o autoconhecimento. Eu tenho esse comportamento, eu tenho medo de não ser aprovado, né? Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu acho que o bonzinho, ele tem um problema de identidade muito grande. Uhum. Ele não tem uma autoestima consolidada, uma autoestima forte,
E autoestima não é aquela coisa assim de você se olhar no espelho e se achar lindo e incrível todos os dias. Isso não é autoestima. É. É saber quem você é, quem eu Uhum, sou, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, no que eu sou boa, né? No que uhum, eu não sou tão boa, quais são as minhas dificuldades. Sabe aquela coisa que a gente faz muito, né, para trabalhos de escola? A gente tem que saber sobre a gente mesmo, quem você é, né? Eu acho que a identidade, ela precisa ser muito bem firmada, porque senão você passa a ter essa coisa de querer viver pelo outro, né? Então, o primeiro passo, uhum, você precisa descobrir a sua identidade e redescobrir uma forma de o significado do amor, que é justamente esse que a Dani trouxe, né? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, o bonzinho, ele tem muito aquela questão de confundir isso, né? uhum. Eu amo você porque eu preciso de você. Isso é uma prisão. A pessoa É. te ama porque ela precisa. É diferente de uma pessoa que precisa de você porque ama você. Então, ela quer ter você porque te ama. Então, esse significado de amor, ele precisa ser ressignificado na sua vida, junto com a tua identidade, né? Tirar essa apatia, né? De reagir com você mesmo, né? De Uhum. reagir à vida, né? De se amar, de se colocar realmente em primeiro lugar. Isso não é um egoísmo, né? É igual quando a gente está no avião, né? A primeira coisa que eles falam, né? Que se houver algum É. problema, as máscaras vão cair. Mas primeiro você vai colocar em você, depois nas pessoas, depois você vai auxiliar as pessoas que estão ao seu lado, né? Uhum. É, eu acho que também tem que pensar, né? Ser bonzinho a gente já sabe o que é. E ser malzinho é o quê? O que é ser mal? Então eu acho que parece que só tem duas alternativas. Ou você é bom ou você é mal. Não tem um meio termo. Uhum. Então, por exemplo, se eu disser não pra Tami, a Tami falar assim, ô amiga, dá seu carro pra mim, que você tá. Eu tô precisando de um carro, dá o seu pra mim. Eu falo, não, amiga, tá louca? Tô Só tem um preciso carro, se usar, eu te né? der, eu tô sem. Vai, pare... Vai parecer que esse não me transformou numa pessoa má. Então eu fui má com a Tamires, porque ela me pediu um carro e o que custava eu dar o meu? Uhum. Então, veja, parece que não tem alternativa. Toda vez que você diz não, você foi mal ali. Uhum. Então, qual foi a intenção do outro e qual foi a sua intenção com a resposta? O que a gente não observa é qual a intenção por trás disso, inclusive do bonzinho. Uhum. Porque também aquele bonzinho, que ele é bonzinho para performar para fora, para que as pessoas olhem e digam: olha como ele é bonzinho, Uhum. olha como ele é maravilhoso, maravilhosa. Porque ele acha que ele vai ter alguma recompensa, É, né? exatamente. Ele também tá atrás de alguma coisa. Ele não é Uhum. 100% bom. Quando ninguém tá vendo, Uhum. né? Tem coisas aí acontecendo. E aquele bonzinho de ser bobo mesmo, que veja, é uma linha aí bem tênue, ó, entre o bonzinho demais e o bobão, Uhum. a bobona. E é nessa linha que as pessoas se aproveitam. Porque normalmente a síndrome do bonzinho, que é o que a gente está nomeando aqui, é a pessoa que já está na linha da bobeira mesmo. Uhum. Tipo, que as pessoas realmente abusam, usam ela. Uhum. Ela nem E faz mais consciente, constantemente, né? constantemente. Ela sofre constantemente abusos, no sentido que você pode imaginar aí, mas a gente está querendo dizer que no sentido, às vezes, verbal, né? De ser desqualificada, de ser diminuída e de não conseguir responder à altura. Uhum. Veja, hoje, né, depois de muito tempo, quando alguém me diz assim, ah, eu não tô gostando, não gostei do podcast, Tá bom. você sabe que não dá para não assistir, né? Que tem outras coisas no YouTube. É, você sabe que não é mais igual antigamente, só tinha dois canais na TV, então você gostasse ou não, só tinha dois canais para você assistir aquilo, né? Hoje não, você tem outras coisas para assistir. Então a pessoa que vai perder o tempo dela dizendo para mim, olha, eu não gostei do podcast, vai ouvir o que de mim? Ah, então tá bom, assiste outra coisa. Mas isso não vai fazer eu chegar no dia seguinte e falar pra Tami, Tami, eu não vou fazer mais o podcast porque fulano falou que não gostou. Uhum. Esse é o problema, quando você fica inseguro com o que o outro trouxe para você de lixo Sim, dele. é. Entendeu? Então, às vezes, a gente deixa de realizar coisas, de fazer coisas por nós, coisas que a gente acredita, porque alguém falou alguma coisa que magoou. Então, o bonzinho, ele é muito magoadinho, né? Ele é muito, assim, casquinha de ovo. E é por isso que eu falo, essa bondade para virar outra coisa não precisa de Depende, muito. depende, né? Porque às vezes é uma pessoa que ela, mesmo que ela seja casquinha de ovo, eu concordo com você, mas ela não vai ficar reclamando.
Porque ela não quer Depende. levar os problemas dela para os outros, Mas né? ela se Ela se pune, automutila. é, Esse é o problema. Ela é. não reclama para os outros, porque ela não vai sobrecarregar os Isso, outros com as mazelas dela. isso, Ela tem que aguentar as dos outros, é. não os Mas outros ela que têm que fica ali a aguentar ela. semana inteira se punindo, Mas né? ela Nossa, fica por ali, que que eu nossa, ouvi por tudo quê? isso? Ai, por que que essa pessoa falou isso pra mim? É. Por que não gosta do podcast, gente? O que que eu falei que a pessoa não gostou? Ela fica ali, sabe, sofrendo com aquela coisa que a pessoa trouxe pra ela. Então, veja, não é tudo que as pessoas trazem pra gente que a gente precisa lhe dar conta disso. É. Então, falou alguma coisa que você não concordou, que você não gostou, se você resolveu que não vai responder porque não vale a pena, também depois não pensa mais Ótimo, nisso. excelente. Deixa pra lá. Ou resolve a coisa ali. Ah, mas aí eu vou magoar ela? Pensa, ela começou, ela trouxe Não, você isso. devolveu. Você tá falando, olha, pega a tua bagagem e leva de volta, que eu não tô precisando Exato. disso. Então, assim, quando a pessoa fala, ai, posso te dar um conselho? Eu sempre falo, pode, não pode, depende. Não tô querendo muito, Sobre não. que assunto? Porque, assim, conselho, se fosse bom, a gente É. vendia em prateleiras, né? E normalmente, quando começa, assim, posso te dar um toque? Posso te falar uma coisa? A não ser que seja muito teu amigo, alguém que goste muito de você, vai falar uma coisa bacana, porque tem coisas que são construtivas a gente escutar, E né? sabe, eu acho que tem coisas que é exatamente isso que você falou. Acho que tem críticas que a gente pode ouvir. A pessoa pode falar uma coisa, se você achar que você tem condições de ouvir, pode. E segue o baile, né? Mas assim, cuidado com esse negócio da É. bondade. Pensa por que primeiro, assim, acho que a reflexão que tem que ser feita é por que eu sou bonzinho? Por que a minha classificação no ranking é bonzinho? É. A pessoa tá me chamando de boazinha porque eu sou boa ou porque eu sou boba? A minha filha me conta algumas coisas, né, do dia e tal, da escola, e aconteceram algumas coisas lá, e eu, filha, mas por que que você não contou a sua versão? Não, porque a outra já disse a versão dela. Eu falei, mas a versão dela era verdade? Não. Uhum, E ela não conseguia ter aquela reação de dizer, eu falei, mas é só você dar a sua versão, tá tudo bem, o mundo não vai acabar por isso. Mas e uhum. se não acreditarem em mim? Tudo Então bem. ali você já vê a preocupação com a imagem dela, né? Uhum. Ela preferiu sair de culpada do que de mentirosa. É. Então eu sempre tento conversar com ela, né? No sentido de exponha a sua É. versão, exponha a sua vontade. Se der ruim, tá tudo bem. A gente vai lidar com as consequências disso. Tá Uhum. tudo bem, mas você não pode ser apática, né? As coisas que estão acontecendo ao seu redor, principalmente quando essas coisas forem dizer respeito a você mesmo, né? É. Então, assim, a gente trouxe vários episódios aí, onde a gente falou de algumas coisas, tipo burnout, né, depressão, enfim. É, E outras patologias aí, ou até obesidade mesmo, gente que não consegue falar não e aí come para compensar, né? Uhum. O que não consegue verbalizar para fora, ela põe para dentro. Então, para você entender que é tão sério isso de você não conseguir se posicionar, é algo que realmente traz um sofrimento aí e doenças, inclusive, são desenvolvidas a partir disso. Então, vale a tentativa de treino para quem tem Uhum. dificuldade com isso, né? Começa a treinar nas pequenas coisas, nas coisas que você já percebe que não está conseguindo mais fazer e está se arrastando, nas pessoas que você já não aguenta mais, mas você ainda está ficando por algum motivo. Uhum. Se não é hora de você não ficar malzinho, mas talvez a pessoa vá até te classificar assim, mas diz sobre você ou sobre ela, você sabe que você não é isso. Uhum. Isso, por isso que a identidade tem que estar Por isso tão, que a né, identidade tem que estar bem firmada, bem né? firmada. O que dizem sobre mim não é o que eu sou. Então, assim, a pessoa pode falar o que ela quiser de mim. Ah, Daniela, seu cabelo tá vermelho. Sua opinião. Ele não está vermelho. Entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas vão tentar colar em você o tempo todo algum rótulo que, na verdade, é delas. É um problema que Uhum. elas estão carregando. Muitas vezes, né? Mas deixar isso colar em você e você absorver o comportamento que o outro te impôs, aí é uma escolha sua, Uhum. né? Então, assim, pensa, eu sou bonzinho para quem? Eu sou bonzinho por quê? Eu sou bonzinho porque me falta o quê? E eu quero preencher com isso. Acho que são perguntas aí que a gente tem que responder pra gente É. e entender que você desvirtua a bondade quando tem um interesse por trás.
mesmo Com que o interesse certeza. seja bom, Com certeza. né? Seja na sua imagem. Ainda que seja bom, é egoísta, É não é? egoísta. Porque você tá com medo de ser rejeitado, você tá com medo da sua imagem. O motivo por trás dessa bondade nada mais é do que você mesmo, É. É igual a né? pessoa que ela faz uma bondade porque ela acredita que naquilo tem uma salvação. Então ela Uhum. faz, ela compra a salvação, Exato. De né? algo que é de graça. De algo que é grátis. Então, na verdade, ela tá desvirtuando a mensagem e vai ser punida por isso, inclusive. Sendo que a bondade ela é tão relativa, né? Ela é muito relativa. É exatamente o que você trouxe aqui no começo do podcast. O que é ser bom? Tem um. Voltando na Bíblia, né? Agora eu falando desse exemplo que eu lembrei, tem uma passagem que. Não sei quem, mas assim, eles discutem, talvez você saiba também. Que eles falam assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, só bondades eles contam. Eu curei enfermos, eu bababá, eu fiz várias coisas. E ele fala, não te conheço, afasta-se de mim. Uhum. Porque provavelmente tinha interesse em todos aqueles feitos. Uhum. Então anulou todos os feitos. Mesmo que por trás tenha uma boa intenção, se no íntimo Não tem uma boa não intenção. tem, acabou, Não tem uma boa intenção. Porque você entendeu? está dando algo para alguém em prol de outra coisa, Isso, tem né? uma intenção ali por Você, trás. você não está fazendo um ato porque você simplesmente entende que você precisa fazer aquele ato de generosidade porque você tem condições de fazer aquilo naquele Sim, momento, aham, física, emocional, psicologicamente ou financeiramente, né? Mas você fazer aquilo porque você entende que aquele é o caminho para conseguir outra comprar crédito, coisa, não né? Compra dá. crédito. Isso não é bondade, isso é Não, relativização da bondade, né? isso é um disfarce da maldade, inclusive. Que, na verdade, você está se aproveitando do que está necessitado para comprar Uhum. crédito para os seus planos darem pé certo, né? Então, na verdade, você está se aproveitando da fraqueza do outro para ganhar um crédito, seja ele qual for, mesmo que ele Uhum. não seja financeiro, né? Mas para ganhar um Exato. crédito com a sua imagem, ganhar um crédito com Deus, ganhar um crédito em algum Uhum. lugar, por algum É. motivo. E a Daniela já falou de Bíblia, eu já falei de Bíblia, eu vou falar de novo. Pode falar. Na Bíblia fala que o que a gente dá com a mão direita, a esquerda Ai, não tem que ficar sabendo. Se exato. não, se a esquerda ficar sabendo, a sua É, recompensa já está ali. O que quer uhum, dizer isso? Se o outro viu, a sua recompensa está ali porque as pessoas já viram, já acharam lindo. Deus não precisa te uhum, recompensar de mais nada. Então, exato. faça aquilo que está no seu coração e pronto, né? Seja generoso e tá tudo certo. É, eu acho Sem esperar também nem que Deus te retribua, porque isso é obrigação de todos nós que estamos plantados nessa terra. isso, eu acho que o caminho é esse. Por que a gente falou muito de mágoa e frustração do bonzinho? Porque ele é bonzinho esperando receber essa bondade de volta. Uhum. Quando você espera que você vai ser recompensado por aquilo que você está fazendo, perdeu viagem. Era Uhum. melhor não ter feito. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui, que pensa por que você faz as coisas, qual é a intenção por trás do que você faz, e veja, se você se anula para satisfazer os outros, Uhum. não vai ter respaldo em lugar nenhum para você estar fazendo isso. Não é isso que foi recomendado para você, se você for cristão. Você não acha isso, essa recomendação, pelo contrário. Você diz, ama o outro como a você, é para você primeiro se amar, né? Então, ama o outro como você se ama. Então, primeiro você precisa se amar para você poder fazer isso. Então, se você se anulou, já começou tudo errado, já não vai consertar lá na frente, zera tudo e começa de novo. Uhum. E pensa por que você tolera certas relações que te adoecem, porque adoece. Uhum. Por que você tolera relações ambientes, trabalhos, a gente está falando de relações, mas também ambientes, né? Tem ambientes que são difíceis. Por que você tolera tudo isso? Por que você acha que você não é digno de algo melhor, de pessoas melhores Sim. ao seu redor, né? Uhum. Então, assim, busque autoconhecimento e busque sair desse ciclo vicioso de ser o bonzinho. Não queira esse título de bonzinho, como a gente fala que não quer o da super-heroína, né? Por quê? Pra que eu quero ser super-heroína? Para que as pessoas falem, nossa, como ela performa bem, como ela consegue. A custo de que eu tô conseguindo isso? Uhum. Vale a pena?
Então, acho que é essa reflexão que a gente queria trazer aqui, baseado em tudo que a gente tem escutado de vocês aí, Perfeito. E né, que a gente amiga? também já passou e passou muito por isso. Uhum. E tivemos que lidar com algumas frustrações, sim, né? De pessoas que se afastaram porque não gostaram da resposta ou porque deixamos de ter bom uso. Mas esse é o risco que você vai correr, né? Você vai colocar o amor ali daquela relação à prova, seja uma relação de amizade, de trabalho, familiar, e você entender que tá tudo bem, que é importante para a pessoa, né? Isso e para você também. Porque aí você tem a oportunidade de ter pessoas na sua vida que realmente te escolham por quem você é. Por aquilo que, não por aquilo que você pode proporcionar, né? Eu acho que o maior perigo é viver uma mentira, né? É você construir um castelo de areia que o tempo todo tá correndo o risco de desabar. Então, se você pode escolher que você mesmo vai reconstruir, melhor do que você ser pego de surpresa, né? Então, assim, pensa em tudo que a gente falou aí, vocês estão escutando. Se você conhece o Bonzinho, encaminha para ele esse vídeo, né? Porque às vezes a gente vê o Bonzinho, a gente vê o sofrimento do amigo Bonzinho, a gente fala, ai, olha... Nossa, essa menina não tem boca para nada. Ai, menina, tá todo mundo te usando, para com isso, Mas né? por que você tá tão ocupada? Você tá aí toda estrupiada, porque o Bonzinho ele se estrupia todo, né? Todinho. Ele nunca... Ele tá sempre Tá com demandas alheias para dar pra conta, resolver. né? Então, assim, se você conhece alguém nesse perfil, encaminhe esse vídeo com todo carinho e amor para essa pessoa. Acho que a gente tentou trazer isso de uma forma leve, reflexiva, né? Que é o que a gente sempre tenta fazer. E se você é essa pessoa, sempre dá tempo de reavaliar aí nossos comportamentos, né? E entender por que a gente aceita certas coisas e parar, né? E mudar. Com certeza. Né, amiga? Sempre é Falamos tempo de muito. recalcular a rota. Exatamente. Como sempre, né? A gente Né? sempre vê aqui uma hora, a gente já começa a fechar a agendinha, parar. Porque se deixasse, a gente gravava uns 3 episódios só sobre esse tema, né? Sim, é um tema que a gente gosta muito justamente porque tem identificação mesmo, né? Exato. Eu acho que quando a gente se vê num tema, a gente entende. Primeiro, se a gente está nesse caminho de mudança, a gente pode falar sobre ela com segurança, né? Sim. Que ela é possível, tá bom? Então tá bom, até o próximo episódio. Curtam, compartilhem e tudo mais, que a gente precisa desse, como que eu posso dizer, dessa ajuda aí pro... Desse engajamento, né? Isso, engajamento. Vamos nos ajudar a viralizar aqui em todas as plataformas. Isso. E é isso. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.